Amém. Amém. Sobre a declaração doutrinária, a gente pode conversar depois, né? Mas, normalmente as mudanças são por causa de tendências, né? Nem sempre boas de um grupo ou de um grupo influente, pelo menos, né? Mas às vezes elas são mais radicais também, né? Aqui no Texas a gente teve uma convenção que radicalizou mais, né? Que se tornou mais conservadora porque um outro grupo se liberalizou, né? Então, você pode mudar nos dois sentidos. Mas, normalmente, quem provoca a mudança quer porque quer ministério feminino, algum tipo de mudança, assim, a Bíblia sendo vista como não tão importante, alguma coisa assim. Normalmente, é um movimento dos liberais, né? Mas eu não estou a par do que está acontecendo. Mas, vamos lá. Hebreus, capítulo 2, né? Nós não terminamos ontem, e a gente entrou num assunto bem interessante, que agora é o sacerdócio, vai entrar, né? Está entrando no assunto do sacerdócio de Cristo, e nós paramos nessa discussão da citação do Salmo, né? Se Jesus, se a pergunta era quem era o homem, né? Para que o visite, quem é o filho do homem, e se o filho do homem era Jesus, ou o texto teria algum tipo de interpretação, né, apontando para que o filho do homem fosse o executor dessa visita, né, em relação à humanidade, né? Vocês tiveram tempo para pensar nisso? Não sei se debruçaram nesse texto, né? Mas o próprio contexto do Salmo também, né, aponta para uma outra possibilidade, né? Porque o filho do homem no salmista, né, pode ser, a gente pode interpretar como Jesus no Novo Testamento, né? Mas talvez a primeira interpretação no Salmo não seja bem essa. Alguém pode colocar de novo o Salmo para mim? O Salmo 110? É o 110 aqui? Salmo 110 me parece que foi esse, pastor. Então, Sim, pode ver se puder ajudar. Salmo 8. Esse é o 8, né? O pastor Ivan leu ontem. Foi assim. Colocar na tela para a gente... Davi estava falando profeticamente de Jesus aqui, ou ele estava criando uma expressão até sobre ele mesmo? Vocês lembram a referência aí? É 6 e 7? Não. De 4 a 6. 8 de 4 a 6. É Salmo 8? É 8. O Salmo 2 não cabe também, não? O Strong está apontando para o Salmo 8, mas há uma citação do 2 também. Acho que foi falado isso ontem também. Mas vamos nesse aqui primeiro. Então, o Salmo, esse Salmo, ele aponta para essa mesma citação, né? Na mesma ordem, com o mesmo significado, né? Que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste o domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas do mar. Ó Senhor, nosso Deus, como teu nome é magnífico em toda a terra. Volta para o início do Salmo, por favor. Então, ele termina com o mesmo objetivo, né? Falando que o nome do Senhor, de Yahweh, né? Senhor com todas as letras maiúsculas,
é o nome Yahweh que está por trás, né? E ele fala, ele está exaltando, né, a pessoa de Yahweh e falando de obras que Deus faz, né, na criação. Tem a ideia de inimigo, né, tem a ideia desses contrastes, né, do bebê dar força para calar o inimigo, e aí ele vai uma exaltação da natureza, né? Aí quando ele fala da grandeza de Deus, ele pensa: o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Ele está falando de Jesus aqui, é profético isso. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. De quem que ele está falando aqui? No Salmo. Está falando de Davi mesmo. Falando de Davi mesmo, né? Ou até do homem em geral, né? Da humanidade. Pelo versículo 3 e 4, dá a entender que ele está falando do homem, né, de nós, de Davi. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste. Daí ele faz o contraponto, né? Que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Eu acredito que ele esteja falando do homem mesmo, do homem natural, o homem de nós, todos nós. A Na minha humanidade. versão aqui diz que é o homem mortal, né? Que é o homem mortal para que Deus te lembre. Certo. A diferença entre essa expressão aqui em Hebreus e a expressão dos evangelhos, quando Jesus se cita, né, ele mesmo fala o filho do homem, né? Era a expressão favorita de Jesus sobre ele mesmo, né? A que ele mais usava. É um título divino de Jesus, isso? O filho do homem? Eu creio que é mais atrelado ali com aquelas profecias de Ezequiel, né? Que ele fala filho do homem. E aí Jesus, ele avoca aquele título que está atrelado com a profecia, né? Porque aqui no Salmo também, claro que ele está falando do homem, e o filho do homem é a descendência do homem terreno aqui. Mas quando Jesus fala e se intitula filho do homem, né? Eu creio que se atrela lá com a forma que Ezequiel trata profeticamente, né? O Cristo. Muito bem. Mas mesmo em Ezequiel, a expressão no senso puro ali, né, ela aponta para a divindade ou aponta, antes pelo contrário, para a humanidade, para o fato, né, de Jesus ser homem, homem mesmo, né, e ter esse aspecto da humanidade que é, né, assim, inegável, embora espantoso, né? Ô, Jairo, bom dia, pessoal. Desculpa atrás. A noção aqui, que é da King James, diz que o que é o filho, o que é o homem para que se importe com ele, e filho de Adão para que venha visitá-lo. Uhum. Pois é, essa é uma possibilidade também, né? Acho que já foi, não sei se foi o Robson que falou isso, que ele também usa King James, mas até aí a gente fica bem, né? Mas no contexto de Hebreus, essa questão de fazer menor, né? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, né? O que é isso? De quem que ele está falando? Em Hebreus, na leitura, porque ela segue, né,
Eu acredito que aí ele está falando de Jesus Cristo, o Filho do Homem, no sentido Jesus Cristo homem, né? Sim, mas a continuidade, né? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. O salmista está falando isso. E vocês falaram, ele está falando de Davi, do homem, né? Não é um salmo profético. Todo mundo concorda com isso? Só que em Hebreus, ele pega esse salmo, essa citação, e continua falando: ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a terra por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, e conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, como é que é essa progressão da ideia aqui, né? O que ele está... Ele pega o Salmo, parece... Ninguém ainda apresentou outra possibilidade, parece que o salmista está falando, o Filho do Homem, ele se refere ao homem humano, né? A humanidade, o filho de Adão aí, sem uma alusão profética direta a Jesus, né? É isso? E então, quando Lucas pega esse texto, ele vai lançar a ideia de que todas as coisas estão debaixo do domínio de Jesus, né? É isso aqui em Hebreus 2, todo mundo concorda? E Deus, né, fez Jesus, né? Jesus foi feito menor do que os anjos, que no 9 ele usa a palavra Jesus, e ele sofre, né, a morte, por causa desse sofrimento da morte, e aí ele é coroado, e depois de provar a morte, ele então se torna, né, essa figura de exaltação, né? E ele está abrindo alguma coisa aqui para os outros filhos, que ele chama, né, ele fala conduzindo muitos filhos à glória. Então, Lucas foi frouxo na interpretação do Salmo 8, ou ele usou o Salmo meio que levianamente só para argumentar esse domínio de Jesus, ou ele está fazendo uma teologia aqui nova, né, em cima de uma declaração, né, do salmista. E o que ele está fazendo aqui? Eu quero ouvir vocês. O que está na cabeça de Lucas? Lucas, quanto aí, pastor? Não, Hebreus. Hebreus 2. Hebreus 2. Estão entendendo? Sim. Eu acredito que ele foi um tanto cauteloso ao tratar dessa questão referente-se a esse texto. Ele foi um pouco sucinto, não deixando muito claro aquilo que ele próprio estava querendo dizer, embora ele soubesse o que estava dizendo, mas os outros talvez não entendessem assim. Mas, de qualquer maneira, houve um entendimento desse texto, do que estava sendo referenciado entre Jesus e o homem. Ô, pastor, não há problema, por exemplo, do Lucas pegar um salmo, né, uma parte das escrituras, e fazer um trocadilho, né, nessa
nessa questão aí. Se a gente for olhar e pela tradução aí que o Jeremias colocou, né, a questão do filho de Adão, e na verdade a ideia de colocar debaixo, né, dos seus pés, pelo que eu estou lendo aqui no Salmo, tem a ver com o poder que Deus deu ao homem sobre a criação, né? Então, parece que Lucas pega essa ideia, né, e vai colocar, né, Jesus como aquele que tem poder sobre a criação, sobre o mundo, e uma parada mais espiritual. Eu, a princípio, eu não vejo problema dele pegar textos assim, ele não está... Eu não sei se ele é leviano, né, a palavra certa para ele, assim, mas eu não vejo problema dele fazer isso, não. Paulo fez isso muito, né, nas suas cartas, pegando textos, por exemplo, de filósofos, né, e colocando para ensinar princípios espirituais, né? Uhum. Pastor Claudinei, o que dá para entender é que o homem tem todo sob debaixo dos seus pés, com aquela palavra adâmica, né? Que ele é o gerente, ele é o administrador das coisas que Deus criou para que ele vivesse ali, tendo tudo aos seus pés, dando nomes a tudo, etc., no sentido material. Quando ele se trata do Filho do Homem no sentido espiritual, que tem domínio sobre tudo, então dá a entender que é o domínio sobre tudo no sentido espiritual também, e não no sentido só material, como ele fala para Adão. Eu acredito que ele usou o Salmo 8 ali, né, para falar do homem, né, do homem natural. Diz ali que para que constituísse sobre as obras as tuas mãos, aquilo que o Claudinei estava falando, e aí depois ele insere Jesus ali, né, no versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui já estou falando de Hebreus 2:9, né? E aí, lá na frente, ele vai falar assim, versículo 16, pois ele, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, aquele homem natural, aquele filho do homem natural. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, a esse filho do homem, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, me parece ali que o filho do homem ali, no caso Jesus, né, o próprio Deus, ele vem, ele desce para, de alguma forma, assim, até é perigoso falar isso, se tornar semelhante ao homem, para ir resgatar o homem, fazer toda a obra da salvação e aproximar o homem de Deus. Estou gostando do raciocínio aí, né? O Claudio... Abraão está falando lá, mas está mudo. Estão me ouvindo, não? Alô? Estamos te ouvindo. É o Abraão que está tentando falar, mas ele está mudo. Acho que ele está falando com a gente. Tem razão, está certo. Desculpe aí, eu tinha colocado aqui no estado mudo. No Salmo 8, no versículo de número 6, a expressão ele e dele vem com o maiúsculo. Então, esse maiúsculo não está de ele e dele, não está se referindo a Jesus Cristo? O que é que os irmãos acham? Tu fizestes com que ele, aí letra graúda, ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos pés dele. Aí vem o ele novamente maiúsculo. Dá a impressão que ele está se referindo mesmo a Jesus Cristo, né? Mas é no Salmo ou em Hebreus? É no Salmo de número 8. Salmo 8, versículo 6. Tem que ver, porque no meu não está em maiúsculo, não. O meu também está minúsculo aqui.
Deixa eu entrar um pouco nessa discussão aí, porque eu sou aluno dos alunos aqui, né? Hoje eu li um comentário, eu até trouxe ele hoje, de Hebreus, que lá, quando ele vai especificar sobre o Salmo 8, do versículo 4 a 6, eu estou lendo isso agora em Hebreus, quando ele vai ler o versículo, Hebreus 2, versículo 6, quando ele fala assim, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, o que é o homem para que deles te lembres? Ele vai citar aqui o Salmo 8, 4, 6, aprofundando um motivo pelo qual Deus deu ao homem tantos avisos. E quando ele fala assim, ou o filho do homem, para que o visites, ele está se referindo aqui, considerar como objetivo de ajudar ou beneficiar, ou seja, indica claramente que o filho do homem, nesse caso, ele está se referindo a uma raça humana e não a Cristo. Aí o que me chamou a atenção foi no versículo 7, quando ele fala assim, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Ele diz assim, o comentarista, deveria ter sido traduzido isso, tu o fizeste um pouco menor do que a deidade. A palavra hebraica traduzida como anjos aqui seria Elohim, que significa Deus. E deveria ser traduzido de acordo com o coroaste de glória e de honra, afirmando o que nunca foi dito aos anjos. Então, ele está a entender aqui para mim que esse versículo, o Salmo 8, de 4 a 6, quando ele está se referindo ao versículo 6 de Hebreus, ele aprofunda o assunto e o motivo pelo qual Deus deu avisos aos homens e, ao mesmo tempo, ele está dizendo, considerar que o objetivo é indicar claramente que o Filho do Homem, nesse caso específico, refere-se à raça humana e não a Cristo. Isto em Hebreus. E já no versículo 7, quando ele fala, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, ele está dizendo um pouco menor do que a deidade. Isso aí é o que o comentarista diz, né, meu irmão? Isso. E o que o irmão acha? O irmão pessoalmente? Pessoalmente aqui, do Salmo, vamos lá para o Salmo 8. Eu penso, aqui no Salmo 8, voltando lá no Salmo 8, deixa eu lá, porque é muito grande. Salmo 8, do versículo 4 a 6. Vou lá ler o Salmo direto. Salmo 8, versículo de 4 a 6. Diz assim, o que é o homem mortal para que dele tenha memória? E o filho do homem para que dele visite? Deus se fez homem e foi ao Calvário a fim de redimir a humanidade do homem na queda. Então, esse texto pago na redenção vai mostrar o quê? O valor do homem, que, na verdade, é uma criação suprema de Deus. Então, para mim, refere-se ao homem. A sua Bíblia, Abraão, ela aponta, ela tem o ele maiúsculo no Salmo? É. O é de ele está maiúsculo e também o é de dele está maiúsculo. Qual é a versão, né? A versão é literal do texto tradicional. Não. Mas aqui eu acho que é mais uma questão de pontuação, pastor. E não por causa de ser uma referência messiânica, né? Ele está em início de frase? Sim. Aí? O texto que eu me referi é Salmo 8, a frase é a seguinte, tu fizeste com que ele, aí o é maiúsculo, ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, maiúsculo também. Depois diz, tudo fizeste debaixo dos pés dele. Então, novamente, o é maiúsculo. Lê de novo. Maiúsculo porque é o início de frase, né? Que é o versículo 6. O verso 6, não é isso? Não é o início de frase, não. Veja bem. Está depois do ponto final, aqui, pelo menos na minha Bíblia, né? Que está terminando o versículo 5, isso. Que diz, e de glória e honra o coroaste, ponto. E aí vem, deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão. Isso. O deste aqui inicia maiúsculo porque está depois do ponto final. Então, eu não vejo aqui uma referência messiânica. Mas, pastor, o que eu me refiro é o versículo 6. Não é isso, que não o verso começa 6. Com deste. O verso 6 diz, tu fizeste com que ele,
Aí vem o E maiúsculo. Então, ele não está aqui no início do versículo. No início do versículo está tu, que também está graúdo. Tu fizeste com que ele, L maiúsculo, tenha domínio sobre as obras das Qual que é a Bíblia, pastor? Aí vem novamente T maiúsculo. É literal do texto tradicional. Ah, tá. Essa versão, né? O que você acha que aconteceu, Abraão? Eu estou me entendendo aqui como o salmista se referindo primeiro a Deus, tu fizeste com que ele, Jesus, tenha domínio sobre as obras das tuas, as obras que Deus fez das tuas mãos. E tudo colocaste debaixo dos pés dele, Jesus. Não, eu entendi já. Mas porque cada versão, né, ela tem... Não, mas eu tenho uma sugestão aí, quer dizer, eu tenho a minha maneira de observar. Eu acho que aí está a referir o homem à raça humana, quer dizer, imagina, eu entendo que o homem deu o poder que ele deu, não é, para dirigir o mundo, para orientar, para governar, para cuidar do mundo. Ele deu tudo na mão do homem, para que ele cultivasse a terra, para que desse nome aos animais, para que tudo fizesse. Então, era um certo poder. No entanto, este homem veio perder isso, este poder que Deus deu. Então, eu entendo que aí está a referir à raça humana, que tinha um certo privilégio, tinha um certo direito, que esse direito foi perdido. Eu entendo a partir desse pensamento, que esse texto, Salmos 8, 6 e 7, está referindo. É muito interessante, eu entendo, muito interessante essa colocação do Alberto, né? Que aí ele está trazendo uma outra possibilidade, talvez adicionando a primeira, né? Que com a queda do homem ele foi feito menor, né? Esse feito menor aí é uma perda, não é isso? É temporário. Sim. Mas esse texto, essa versão que o pastor Abraão tem aí, ela pegou e interpretou o Salmo muito provavelmente à luz do Novo Testamento, da expressão Filho do Homem no Novo Testamento. É isso que eu estava te perguntando, Abraão. E eles pegaram e interpretaram como sendo um salmo profético, né? E colocaram o ele maiúsculo, dele maiúsculo, para que esse salmo fosse interpretado como um salmo messiânico, né? Então, a sua versão em particular, ela assume esse salmo como um salmo messiânico e Davi sendo profético. É isso que eles estão fazendo, tá? Concorda, Abraão? Concordo, tranquilamente. Casa bem com a expressão filho do homem lá dos evangelhos. Isso está um pouquinho de barulho aí, algum microfone. Não é o meu, não. Isso é lícito fazer? Esse é um assunto que é até debatível, né? Mas o que você acha, Abraão? O que vocês acham? É um salmo messiânico? Ou é um salmo, como o Alberto falou aqui, que fala da condição humana, talvez até da condição da queda, né, do homem, ou não necessariamente da queda, né? Vocês podem discutir isso, mas eu achei interessante esse ponto de vista dele também, né? E faz sentido. E como o Claudinei falou, né, não sei se você usou a palavra, a hierarquia, né, da criação, né, ou a ordem das coisas, o lugar do homem
na ordem natural, né, espiritual, cósmica aqui, né? Então, esse salmo é o quê? Ele fala sobre essa ordem natural das coisas, né? O homem, o lugar do homem em relação à criação, e fala até desse desnível por causa da queda, né? Como foi sugerido, ou ele é realmente um salmo messiânico e Davi foi profético ao falar isso, ao Para mim, escrever. ele não é um salmo messiânico. Quando ele fala no versículo 6, ali, desce-lhe domínio sobre as obras da tua mão, aí no 7 ele complementa o que é ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu. Tá? Então, para mim, está falando do homem natural aqui. Uhum. E aproveitando você, Luiz, depois o Ricardo, nesse ponto de vista, como é que você interpreta o versículo 5, quando fala fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que... Aqui na minha versão fala até Deus, mas me parece que o original, Paulo Orlando não está aí não, né? O original fala deuses, né? Ou anjos, que é uma questão comum no Velho Testamento. E de glória e de honra o coroaste. Esse versículo até precisa ser traduzido aqui melhor para a gente resolver isso. Mas como é que você interpreta esses 5? Aproveitando já, é menor do que Deus? Menor do que os anjos? Dá uma olhada aí. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Esse texto aí que o pastor acabou de ler agora, na tradução que eu tenho aqui, a literal do texto tradicional, ela diz assim: o mesmo autor deste salmo, o Espírito Santo interpreta a si mesmo e deixa claro que, no Salmo 8, refere-se a Cristo. Então, foi o que o Isso aí está bem claro. Está bem claro que é a maneira que essa tradução interpreta o texto. Interpreta, exatamente. Mas como é que o seu fala 5? No 5 fala Deus ou fala anjos ou deuses? No 5 fala, pois por um pouco fizeste menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Só isso. Claudinei, você pode colocar para mim, por favor, tanto a Septuaginta, o grego, quanto o hebraico, para a gente comparar a palavra aqui? Qual é a palavra no hebraico? Alguém já viu isso? Já foi lá ver? Bom dia, gente. Desculpa, eu tive que atrasar um pouco uma questão aqui. Eu estou olhando agora aqui também para ver, né? Eu já vi que ali que a questão no grego tem o antropos ali, né? Então já é uma questão para o homem mesmo, né? Humanidade. Sim, mas essa expressão Jesus usava, né? Nós vamos voltar nesse assunto, né? Mas se você quiser tocar nisso, por que Jesus usava essa expressão? A gente também tem que lidar com isso. Mas a pergunta, agora, o que a gente está... Assim, a versão do Abraão, ela interpreta esse salmo como um salmo profético, né? Messiânico. Então, fala do homem ali, coloca até dele com letra maiúscula. Mas ninguém pode mostrar isso. Aqui tem o homem Adam, né? Deve ser a questão da humanidade. E A tem palavra Adão. São 4 Adão. palavras no hebraico para a palavra homem, né? E esse aqui é Enor. E a palavra Adam, Enor, Ish, né? E Amel, né? Acho que essas são as 4. Essa última que eu falei é que fala de um homem da maneira mais natural. Adão é a palavra mais
o Ish é um homem natural, Adão, pelos hebraístas, ele usa até o Aleph ali, né, que tem relação com a letra que é usada para o nome de Deus Elohim, a letra que simboliza Deus no alfabeto hebraico, né? Então talvez seja a forma mais superior, né? Ou a forma superior de se referir a homem. E Enor, né? Ela é um sentido geral aí da humanidade, né? Então ele usa as duas aqui, né? Mas o 5 é o que a gente está procurando saber aqui, ó. Fizeste por um pouco menor do que os deuses. Cadê o 5? Elohim, Aqui, né? ó, Da já palavra. está aqui. Pois tu fizeste rebaixar um pouco do que os anjos, e honra e Então, glória, e com honra e glória você o coroou. Então, clica aí no Elohim, aí, no Melohim. O hebraico, né, gente? Para quem... Nós não estamos em aula de hebraico aqui, mas tem uma preposição ali antes da palavra Elohim, né? Eu tenho, pastor Jair, eu tenho aqui no final da página da Bíblia, o Salmo 8, número 5, versículo 5, usando assim, o fizeste menor do que os anjos. Aí tem assim, Salmo 8, 5, Elohim, que pode ser traduzido como Deus, deuses ou anjos. Então, daí a expressão anjos colocado no Salmo 8. Sim. Tá vendo a construção da palavra ali, ó, com o Aleph, né? A primeira letra, né? É a mesma de Adão, inclusive. Se você voltar lá, né? Adão, ele começa com Aleph também, que é esse Nzinho aí, né? No hebraico. Agora, então, o nome Adão, no versículo 4, quem é Adão, né? Não, quem é Nor, né? Ele começa assim, né? Volta lá no 4, por favor. E quem é Nosh? É Nosh, né? Nor, mas acho que não pronuncia o C, o S ali, né? É para que dele te lembres, né? E o filho do homem, né? De Adão, para que o visites. É bem interessante essa construção, embora essa repetição seja bem hebraica, né? Palavras de significado semelhante ser usado numa construção dupla, né? Isso é bem típico nos Salmos, a gente vê isso o tempo todo. Mas a palavra o Ben ali, né? Que é filho, é bem comum isso até na construção dos nomes em hebraico, né? Ben Judá é o filho de Judá, né? E Ben Adam é o filho de Adão, né? E essa construção no hebraico, ela é uma construção, né, eu não sou especialista em hebraísmos ou na língua hebraica, mas vocês podem pesquisar isso aí também, mas o Ben Adam é uma expressão de nomenclatura quase familiar, né? Porque é o que se usa, né? O hebreu aqui, ao ler isso, o judeu, ao ler isso, ele está lendo o Jairo é filho do Joaquim, né? Tipo assim, há uma ligação na cabeça do judeu, né? Para essa questão genealógica até, né? Da linhagem de Adão aqui. Então, se alguma versão escreve, né, quem é o filho de Adão, eu não digo que está errado, não, né? Porque provavelmente o hebreu ele está ouvindo isso, né? O judeu ele está ouvindo isso, ele está ouvindo filho de Adão, né? E ele ouve filho de Adão e ele entende do jeito que ele quiser entender, né? Mas ele faz uma associação direta com o primeiro homem, né? O ouvinte do hebraico ele associa ao primeiro homem. E isso pode ser uma associação frouxa, né? Assim, geral, genérica,
ou não, mas cabe a ouvinte decidir, né? E Jesus? Bota a Septuaginta aí. Ricardo quer falar alguma coisa? Eu não sei, abriu. Eu não estou vendo a tela aqui. Eu acho que a gente pode ver a questão da Septuaginta ali, que vai ser bem interessante, né? Mas provavelmente se a questão do antropos ali, né, se mantém aqui no Salmo, nós vamos ter uma questão aqui que quem que é feito menor do que os anjos? Com certeza não é Jesus, né? E aqui a questão, então, você está tratando de criação, e criação parece desde correto essa citação de Adão, né? Vai ter uma questão aqui fora da questão do 8, né? Que sujeitou todas as coisas e nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Quer dizer, a Jesus todas as coisas estão sujeitas, né? Então, parece que ao homem, nesse sentido, não. Depois vai ter um contraponto, né, com a questão de Jesus. Né? A gente já fez esse raciocínio de uma forma. Você está em Hebreus agora? Assim, raciocinando com a questão de Hebreus. Parece que tem uma parte sobre o homem e depois sobre Jesus mesmo. Então, aqui seria sobre o homem mesmo, né? Assim, esse é o meu argumento, né? Mas eu acho que vamos ver a Septuaginta, né? Jesus não foi feito menor, isso você falou, não foi Jesus? Eu estou dizendo na questão aqui do 8, né? Porque diz que todas as coisas sujeitou, né, ao seu domínio. Porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, né? E depois vai ter uma questão direta com Jesus aqui no 9, né? Vendo, todavia, que aquele por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, um pouco, né? Por causa do sofrimento da morte. Foi coroado, né? Pela graça de Deus, para que provasse a morte por todo o homem. Eu já acho, né? Você adiantou um pouco aí, mas eu já acho que esse modelo de ser menor, a ideia do Salmo, né? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que anjos, que Davi, né, como o Alberto falou, o Claudinei falou, né, o Luiz falou, ele está falando de uma ordem natural do homem na criação, e o Alberto apontou isso possivelmente pós-queda até, né? Sim. Aqui, né, sendo tratada essa questão pós-queda que a gente ainda tem que explorar, né? Porque acho que vai ajudar também. Mas é porque você já está lá na frente, né? E eu acho que a gente podia até segurar um pouco isso para não atrapalhar a construção do raciocínio. Porque a questão aqui é assim, no Salmo, né? Ele não está falando de Jesus, certo? Ou pelo menos não está falando de Jesus diretamente. Sim, isso parece bem claro aqui, né? Mas ele estaria falando de Jesus no sentido de que Jesus é homem, e feito homem, e a condição de homem é uma condição rebaixada. Hein, Alberto? Então, Jesus, ao se fazer homem, ele está numa condição inferior, né? Rebaixada aqui. Seria esse o raciocínio de Lucas em Hebreus, de que Jesus, ele ao assumir a forma humana, ele está entrando nessa condição de que Davi está falando aqui. E aí Lucas está pegando o raciocínio em cima disso e construindo aí a parte que o Ricardo está querendo entrar. Vocês podem responder, mas só porque o Claudinei está querendo mostrar a Septuaginta rapidinho, antes de passar para vocês. Na Septuaginta, a palavra é ruio to anthropon, não é? Cadê? Você já botou em português, né? Cadê? Não pode deixar. Tem a versão interlinear lá. Ele fala anjos, né? Baixinho como anjos. É isso que está escrito aí? Tu fizeste baixinho como anjos? Tu fizeste baixinho como anjos, de glória e honra o coroastes. É o filho do homem, mas é o antropos. E ele fala anjos, né? Tudo bem. Alberto, fala aí, pode falar. Acho que ele abriu o microfone.
Abriu? Foi. Não, acho... Na verdade, essa é uma outra maneira de ver, não é? Tanto como Jesus se humilhou e feito semelhante ao homem, feito igual ao homem, e então baixando-se, esvaziando-se, deixando a glória de Deus. Então ele foi feito, fez-se, viveu. Pode ser essa uma outra vertente de ver, não é? Se o Lucas pegou essa parte, se a salmista estava mais ou menos detalhar essa parte de uma forma não muito direita, não é? Com uma boa explicação, é possível aceitar também essa interpretação. Sim. Seria o que estaria em questão aqui, Alberto, seria porque a sua ideia, né, a queda do homem colocou ele abaixo daquilo que foi o desenho original de Deus, né? Sim. E eu gostei disso, concordo, acho que isso aqui tem muito a ver. E então a missão de Jesus, né, só para reflexão aqui, seria trazer o homem de volta, porque há uma na teologia paulina, inclusive, há esse movimento de Cristo de rebaixamento para depois exaltação, né? E na exaltação dele, ele então leva consigo os seus filhos, né? Então, isso é extremamente paulino até, né? De que Jesus, ao cumprir a missão na Terra, ao ser feito homem, ao morrer na cruz, ele se rebaixa, mas quando ele é exaltado, ele vai às alturas e assume o seu estado de glória, ele leva consigo a humanidade, não no sentido universal, talvez, mas no sentido daqueles que são seus filhos, né? E é isso que vai falar, é isso que Lucas estaria falando agora, nessa segunda parte, né? Ele pegando exatamente essa teologia da descida e ascensão de Cristo, né? Onde é que a gente vê isso em Paulo? Se Alberto quiser replicar, o Ricardo, né, que agora é o raciocínio que o Ricardo estava indo lá, né? Faz mais sentido isso aqui, Ricardo? Pode repetir isso só para assentar bem o detalhe ali, pois é a mesma linha mesmo. Eu estou pensando então, aqui. Essa teologia de Jesus, né, de deixar a sua glória momentaneamente, descer à condição humana, esse rebaixamento, né, para que ele cumpra a missão, ele vá até a cruz, seja humilhado, né, sofra, não é isso? Filipenses 2? E vença a morte, né? Vença na morte, e então, depois da sua morte, a ressurreição, ele entra num processo de ascensão, né? De volta, e nessa ascensão, ele carrega consigo, né, aqueles que são homens, mas são exaltados através de Cristo também. Então, é como se Jesus tivesse uma missão não só para ele, em termos de exaltação, mas houvesse um resgate da condição humana, né, a condição original, né, ou a condição proposta por Deus originalmente. Quem está levantando a mão? O Luiz havia levantado. Sim. Deixa o Luiz falar, depois eu... Eu ia falar só que eu acho que para eles lá, né, quando foi escrito no grego e no hebraico, ali para eles não seria um problema. O problema é para nós hoje quando é traduzido para o português, né? Talvez as traduções que acabam confundindo a gente, né? Porque ali a gente viu, a gente estava vendo o Salmo lá que ele fala: fizeste por um pouco menor do que Deus. Daí outro vai falar: fizeste por um pouco menor do que anjos.
Então, para eles, não tinha esse problema da interpretação. O problema é nosso, quando traduz para o português. Essa seria a minha... Sim, com certeza. É porque o Elohim pode ser chamado de Deus e também de anjo, né? Isso, mas eles sabem quando, né? Nós não, né? Essa é a questão. Mas eu acho que num caso ou outro, eu concordo com o pastor Jairo, né? Porque ele está trazendo a questão do homem, né? O valor do homem, o que causou essa questão, né? Do homem ali, né? Eu acho que se a gente pegar ainda não vi ali, mas o interlinear ali no grego vai puxar o antropos. O antropos, né, no sentido ali, vai ter a questão da humanidade em si, né? Como ele puxa o Adam ali, né? Então, para mim, ele está, né, tratando essa questão aqui, né, da questão do homem, do valor do homem, mas o que causou a questão, né, do homem estar menor, eu concordo, né, com essa questão da queda, né, porque ele deu domínio para o homem, né, domínio que é da criação, né, mas o homem falhou, né, nessa questão, então, né, ficou fora do domínio, né, mas ele está sendo trabalhado, né, para voltar, porque as coisas não estão a ele sujeitas aqui, né, segundo Hebreus, né? Então, Jesus é que vai resolver a parada, né? Vai ser feito assim, né? Vai momentaneamente menores, que usando esse sentido, aí eu concordo com o Luiz que tem a questão da kenosis lá, né, que ele citou de Filipenses, né? Quer dizer, a teologia é paulina, né? Também nesse sentido, tem uma fonte aí, né? E ele vai aplicar na questão que pela morte, né, ele vai resolver o problema, vai trazer o homem junto com ele para, segundo até a questão do 5, né, que é um novo mundo onde o homem, né, está né, colocado ali de forma principal ali, né, no esquema, vai resolver o problema, né, quer dizer, a morte dele. Então nesse caso aí, Jesus é um reparador. Reparador dos danos. Sim, nessa questão, sim, né? Então, eu acho que até a questão até o 8 ali seria sobre o homem mesmo, né? E Jesus está vindo nisso vai resolver a questão, né? E você fecha com o Salmo 8 ali, que ele está mostrando que a questão do valor do homem na criação, né? Me permita aqui fazer uma leitura da paráfrase desse texto aqui na mensagem do Eugênio Peters, para ver se a gente dá uma aberturazinha aqui. É bem por aí mesmo que a gente está nesse sentido, né? Olha só como diz aqui. É do verso 5 ao verso 9, né? De Hebreus 2, assim. Deus não encarregou os anjos da salvação de quem estamos falando. A Escritura diz: o que é o ser humano para que te preocupe com eles? Por que desperdiçaria tempo te preocupando com eles? Tu o fizestes quase tão importante quanto os anjos, deslumbrantes como a luz na aurora do Éden. Depois deste a eles responsabilidade sobre o mundo que criastes. Quando Deus os designou responsáveis sobre tudo, nada foi excluído, mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos, e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo, com uma glória deslumbrante, com a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Eu acho que ele dá uma expandida aí muito boa, né? Ou seja, ele está falando, quem é o homem, afinal de contas? Por que Deus deu esse domínio a ele? Eu não estou vendo esse domínio na mão do homem, claro, o homem pecou, né? Mas o que acontece é que em Cristo, né? Esse resplendor que foi dado no Éden ao homem é resgatado. Porque o que ele está dizendo é ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Aí está já apontando para Cristo com obra superior aos anjos, superior aos homens, né? Cristo superior a tudo, esse negócio aí. Então, eu gosto dessa paráfrase que ela vai ampliando esses entendimentos, mas é por aí mesmo. Só para aproveitar o gancho, do Jamildo, vou deixar o Ricardo falar aí, mas
porque o Alberto propôs, né? E a gente já, acho que todo mundo está indo para o domínio anti-queda, né? E isso faz sentido. Mas Davi, quando ele fala, por exemplo, quando fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, né? Ele está falando dessa condição pós-queda, ou ele está... Porque por um pouco ele pode ser interpretado como algo, um pouco de tempo, ou por um pouco menor, né? Então, ele pode ser uma questão de hierarquia e já ser uma condição original do homem, ou isso aqui realmente é a condição pós-queda, né? Eu sei que está todo mundo indo para a queda, mas e obviamente que essa teologia, eu mesmo argumentei a favor, né? Da missão de resgate de Jesus, da ascensão. Eu perguntei, ninguém me respondeu ainda, onde é que a gente vê isso em Paulo, né? Mas tem uma passagem clara que fala sobre isso aí. Mas seria o quê, Ricardo? Assim, a gente tempo ou é uma condição original do homem, ou é pós-queda? Tá todo mundo indo no argumento do Alberto mesmo, né? Mas só para a gente explorar mais um pouco isso aí. E aí eu já vou dar uma outra pergunta para você responder, começar a responder todo mundo aí. Por que Jesus usa essa expressão? Essa é a expressão favorita de Jesus no Novo Testamento, né? Rion to ontopos, ou ruios to ontopos. Bom, dentro disso, eu creio que Davi está enxergando que há uma redenção, né? Que assim, o estado que o homem se encontra é um estado temporário, por mais que pareça, né, que é muito questão de tempo, né? Mas ele entende que parece que Deus está trabalhando realmente, né, de alguma forma aí para poder transformar isso, né? O homem perdeu essa condição, né, lá no início, e há esse tempo, né, que é o tempo, né, que nós estamos, inclusive, o tempo bíblico aí e tal, né, até o final dessa história aqui, que é um plano de redenção, né, dentro dessa linha. Eu creio que é isso, o homem vai ser, né, levado a essa restauração. Eu creio que Davi tem essa ideia lá. Eu entendo aqui que Lucas, já pegando esse entendimento e tendo a revelação de Cristo e do Evangelho, da obra de Cristo, ele consegue enxergar isso e colocar Jesus como essa solução, né? Que Jesus está, né, na sua obra, na sua morte, na sua forma, né, digamos, reduzida, e aí, né, não sei se é bem esse texto que você está querendo, pastor, né? Mas eu acredito que Paulo tem essa questão ali no Filipenses 2, aí, né? Ali da kenosis e tal, no sentido, né, de que é uma obra redentora. O Lucas está enxergando para mim, né? Deus fazendo isso aqui através de Jesus, né? A outra questão que você propôs ali era qual que é essa última pergunta? Só repete para mim ali, que era a questão de como é que identifica isso, né? Por que Jesus usa esse termo? Por que ele usa esse termo? Que acho que é a identificação mesmo, né? Ele vem para ter toda a experiência, sentir toda a questão e ser vencedor. Onde o homem falhou, Jesus vai ser vencedor, né? Onde Adão, né, o primeiro homem, no caso ali, né, foi suficiente, foi elevado a essa condição, né? Jesus vai ser o novo Adão, né? Eu acho que isso aqui é importante, aqui é paulino, né? No sentido que ele vai vencer, né? E ele vai vencer, inclusive, ao ponto de dar a vida, por isso, para redimir todas as coisas, né? E ele vai trazer o homem essa condição original, quer dizer, o filho do homem, né? Acho que já vem lá de Deuteronômio, na verdade, essa expressão, porque eu lembro, né? Essa identificação de Jesus inteiramente com a humanidade, quer dizer, tem tanto valor, eu creio, né, nesse sentido, e o plano é tão sobre isso que ele entra de cabeça nisso, né, ao ponto de se fazer homem, né, nesse sentido de estar nessa condição aí também, né, para poder resolver. Jesus né? ele era filho de Adão
né? E ele se identificava com isso, né? Ele falava em hebraico, né? O texto... Uhum. Ele usava essa mesma expressão aqui, né? O filho de Sem Adão. dúvida. No grego, traduzida como filho de Antropos, né? Antropos. Então, Antropos vem do Adão, né? Eu estava pensando aqui, em Gênesis 3. Mas a expressão, irmãos, filho de Adão, não só um minutinho, Abraão. subentende... Ah, sim, tá. Fique à vontade. Sim, dizia, em Gênesis 3 nós encontramos quando Deus disse que a semente da mulher vai esmagar, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Sim, sim. Então, estou tentando trazer essa ideia lá, que a geração humana e a geração de Adão, é através da geração de Adão que também se ia surgir um homem que ia vencer, que ia resgatar a humanidade. Então, ele, quando diz filho do homem, o homem qual? Filho de Adão, da geração de Adão. Então, eu percebo assim, que tem essa origem lá em Gênesis, depois podemos encontrar em Deuteronômio, podemos encontrar outros textos, mas tem essa origem lá, de Gênesis 3. Sim, é muito boa a colocação sobre essa profecia, né? Acho que é o próprio Deus falando, né? Sobre a descendência até da mulher, né? E sim, assim, Jesus, Alberto, ele é da semente de Adão, ele é da semente de Davi, ele é linhagem de Adão e de Davi. Não percebi, não está fazendo uma questão? Estou a perguntar, né? Ele tem os espermatos, né? Ele é dessa semente humana, né? Não. Ele é filho de Adão? Não. Logicamente, olhando, ele não tem a semente, não tem a gênese, né, no homem, tanto como a sua geração, assim, não tem essa semente ali. Não tem. Não tem, não é? Por que não tem? Porque tinha que ser o homem puro, tinha que ser o homem que não herdasse o pecado de Adão, não é? E se ele tivesse, então, se calhar, ele não seria capaz de resgatar a humanidade. Porque esse argumento... Porque também seria um homem pecador, também. Sim, eu tô usando uma pegadinha aí, né? Porque quem já fez aula comigo em Evangelhos já teve essa discussão antes, mas essa é uma pergunta bem capciosa, né? E nessa época do ano, quando a gente começa a ouvir sermões natalinos, esse domingo mesmo eu ouvi um sermão online de um pastor aqui de uma igreja grande que falou isso, que Jesus não podia ser da semente de Davi ou de Adão, porque ele não poderia herdar o teu pecado, né? Só que Claudinei, abre para nós Romanos 1, capítulo 1, os 3 primeiros versículos, os 2 primeiros, acho. Ô Jairo, posso falar? Pode falar. Então, eu entendo dessa forma porque Jesus é comparado ao segundo Adão. E quem fez o Adão foi o próprio Deus. E Jesus também foi o próprio Deus que o fez, né? E para que ele salvasse a humanidade, ele não poderia ter pecado. Por isso que ele usa também essa expressão filho do homem, que é antes do pecado, do Adão antes do pecado. Por isso que ele usa essa expressão filho do homem, porque
um ser que não tinha pecado, porque se tivesse pecado, também não teria como salvar a humanidade. Ou seja, ele não era flamenguista, né? A camisa era sim. Oh, por que ser da semente de Adão? De onde vem essa teologia de que ter a semente de Adão é semente de pecado? Porque isso é falado e repetido, né? Já ouvi, o Alberto falou, você falou, ouvi o pastor falar domingo. E é algo... Pastor, a expressão semente de Adão não tem a ver com aquele que é gerado pelo esperma humano, puramente humano, chamado adâmico? Porque no caso de Jesus Cristo, não teve essa participação. Peraí, que está baralhando tudo aí. A palavra espermatos, que dá origem à palavra esperma, né? que é tão pesado no português, né? Que lembra o fluido o seminal masculino, né? Isso. No grego, o sentido não é bem esse, não. O sentido é de semente. E semente como a semente de uma planta. E eu, né, não é nem, acho que é até injusto falar isso, mas porque não precisa ser, mas por causa da medicina eu vejo isso aí como um material genético até. Então, deixando a conversa de lado, assim, essa discussão de que é a semente e tudo, né, a grande pergunta é o material genético de Jesus, se ele herdou isso ou não. E essa é uma pergunta simples, mas que infelizmente tem deixado, não é o nosso assunto de Hebreus aqui, mas está acabando entrando nisso, né, por causa dessa expressão filho do homem, né, nos Salmos e em Hebreus. Né. Mostra para a gente aí, Cosme. Mostra para a gente o Romanos 1, que fala exatamente desse espermatos. E ele faz uma distinção bem clara. Aqui o texto da Bíblia, depois o Bible, o Bible já de uma vez. O interlinear, o grego. Tá. Isso. Lê para nós aí, por favor, onde fala que ele é filho de Davi, filho de Deus. É o versículo 3, né? Acho que está muito pequeno. Aqui, ó. Vou tentar aumentar aqui, peraí. Não, pode... É mais para baixo. Deve ser separado. Esse aqui é o 2. E aqui o 3. Sobre o filho dele. Pode falar. Pode conduzir, por favor. Eu estou tentando resolver um problema de tela aqui. Tendo vindo da semente de Davi. Lê no grego. De acordo com a carne. Grego. Deixa eu voltar lá e para o grego. Peritou, huiou, autotou, genomanou, spermatos, David, Cata, Sarca. Sarca. Ele usa a palavra aí, carne, né? Sarca, usa a palavra espermatos. Clica aí no espermatos. Aquilo que é semeado, né? Semente. Aquilo que é semeado, semente geralmente de cereais, descendência, né? Descendentes. Exatamente. E o pior,
O pior, né? Tem a expressão filho, né? Filho de Davi, que também era outra expressão, de valor para Jesus, né? Ele não usava essa expressão, mas a mulher Sírio-Fenícia usou essa expressão, e o cego, né? Na entrada de Jericó também usa isso. E é um título real, né? Jesus, filho de Davi. Mas o que ele fala mais? Continua o texto, porque o pior não é isso. Só voltando aqui, uma palavra também que Paulo usa aí nesse versículo, que é sarx, ela também é importantíssima nesse entendimento. Claro, pode Carne, falar. né? É carne porque o grego, se eu não estou enganado, ele vai usar duas expressões para se referir ao ser humano, né? Que é soma, que fala do ser humano comum, e sarx, que trata o ser humano integral, né? Então, isso fica claro de mostrar, a intenção de Paulo é mostrar que Jesus, quando ele usa esse termo espermas, né, e termina com sarx, carne, espermatos, né, é mostrar que Jesus ele era um homem perfeito, né, no sentido de humanidade. Então, nesse sentido, Jesus traz em si, sim, a descendência de Davi, né? E se alguém tem dúvidas da parte carnal pecaminosa, o grego... Pega o chinelo para ele, mano. Passa aqui. Anda. Se a carne é pecaminosa, se existe essa transmissão, né, pelo sarx, né, pela carne, Paulo aqui está complicando o negócio, então, né? Pastor Jair. Ele está falando de carne, né? Que é uma palavra que não, Jesus não tem herdou carne, né? Ele está falando exatamente isso. Ele, carnalmente, filho de Davi, filho da carne de Davi, filho da carne de Adão. Pastor Pode Jair, falar. Então, parece aqui que não houve a relação sexual, né, para que Maria engravidasse, mas Deus foi lá e pegou a semente do José e colocou no ventre de Maria. Seria correto falar isso? Esse é o milagre. É isso aí, eu não quero assustar ninguém aí, vamos devagar, né? O resto do texto, ele é... Continua lendo, por favor. Pastor, o que é que o irmão quer dizer com assustar? É porque a gente tem que digerir primeiro o problema, para depois ver quais são as possibilidades, para depois entender o que a Bíblia fala mesmo, né? Então, vamos lá. O resto do texto faz uma distinção bem clara sobre a filiação de Jesus em duas linhagens, dois aspectos, né? Que é essa que a gente acabou de ver, a segunda carne, e a outra segundo o Espírito. Mostra aí, Claudinei. Já está aqui no 4, ó. Tou, coristentos. Aqui, ó. Ruio, teu. En dunami kata pneuma hagiosines ex Anastasius necron Jesu Cristo tu Kyrio. Como é que traduz isso? Tendo sido declarado filho do poder, de acordo com o Espírito de Santidade, pela ressurreição de Jesus Cristo. Será que eu li certo?
Ficou mudo. Então, gente, desculpa, eu estava mutado, estava falando. Essa teologia aí que aparece, né, que Jesus não pode herdar a semente de Adão e de Davi, porque senão ele vai ser pecaminoso. Isso é um resquício da nossa herança mariólatra, né, da mariologia, que cultua a virgindade de Maria, né, e usa argumentos outros para poder valorizar, né? Na verdade, Maria mais do que Jesus. E aí ela é a grande, né, a grande facilitadora ou propiciadora, né, desse aspecto aí do nascimento de Jesus. Tem muita mariologia por trás, sabe, Alberto? E a gente tem tentado trabalhar essa questão aí. O Luiz já apontou, né? Porque quando a gente lida com o nascimento de Jesus, a gente aponta para as possibilidades em relação a essa filiação de Cristo, né? Então, Jesus, obviamente, ele é filho de Deus, está escrito aqui. Então, ele é o filho de Deus, ele é divino, ele é Deus, né? Mas o aspecto humano de Jesus, ele é mal considerado, tem sido mal considerado, né? E aí, essa que é a expressão do filho do homem aí é mal entendida também, porque não se entende a fórmula, né? Essa fórmula de Paulo aqui em Romanos. E, na verdade, é a fórmula do anjo Gabriel quando anuncia para Maria, né, que ele vai ser filho de Davi, ele vai sentar no trono da casa de Jacó, seu pai, né? Davi, seu pai, Jacó, seu pai, né? E o anjo deixa bem claro que ela vai gerar um filho que é descendente realmente desses ancestrais aí importantes na Bíblia. Então, Jesus, ele é filho de Davi, segundo a carne, e ele é filho de Adão também, segundo a carne. Como é que a gente resolve isso? Essa que é a questão que o Luiz estava já empurrando para frente aí, né, Luiz? E a gente não tem muito para onde ir. Alguém quer falar sobre isso? Eu estou conectando agora, conseguir resolver o problema aqui. Pastor Jairo. Da minha tela. Tanto que a Bíblia ela não fala em nenhum lugar que Jesus ele é filho adotivo de José. Pelo menos não lembro aqui, né? Mas há várias referências como ele sendo filho do carpinteiro. Sim, isso é uma outra... Rapaz... Essa é uma... eu estou preocupado aqui, tá? Mas a tela foi. Essa é uma outra que Jesus é identificado como filho de José na Bíblia. E na narrativa, mas vamos deixar isso para depois, né? Assim, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui agora, finalmente. Mas José não tinha dormido com ela, não. Ele queria até fugir, ué. Como é que é? Falando que José, quando ele quis deixá-la, porque ele não tinha deitado com ela. Não, ele não parece tinha. Que José não aceitou a ideia de que era filho dele. Não, ele... Está mudo. Obviamente que o nascimento virginal de Jesus é inegociável, né? Jesus não foi fruto da concepção de sexo. Isso é uma coisa. Hein, Alberto? Isso aqui é importante na teologia. A Maria não engravidou de José. Ou pelo menos não através de sexo. Então, tem um monte de mão levantando. Oi?
Vocês estão me ouvindo bem? Que eu troquei aqui o aparelho. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Estou ouvindo. Bem, tranquilo. Então, dá para ver que eu estou olhando para a televisão, né? Dá para esperar a explicação aqui, José Augusto e Jamildo, para a gente poder discutir, né? Esse não é assunto de Hebreus, mas eu estou vendo que essa questão do Alberto aí trouxe o assunto, e a questão do Filho do Homem é importante, né? Então, Jesus, ele nasce filho de quem, né? Ele nasce filho de Maria, e quem é o pai? Essa que é a questão de Jesus, né? Então, quando a gente levanta as hipóteses, né? Deixa eu ver se eu tenho. Isso é matéria de Testamento 1. Eu dou isso para aluno dou essa aula para aluno de seminário, né? Mas como nem todo mundo foi meu aluno aqui, a gente vai repetir isso. Então, Jesus... Meu slide não está bom aqui. Você tem aí, Claudinei? Não sei por que não... Tenho, acho que eu tenho ele fácil aqui. Espera aí. Professor, enquanto o Claudinei procura, eu vou ter que sair, porque eu estou acompanhando uma família. Eu estou aqui na igreja, está tendo um velório aqui, e eu disse que eu só poderia ficar pela manhã, e eu vou acompanhar a família, tá bom? Tudo bem, depois você assiste a gravação aí, está sendo gravado. Mas a aula está gravada, amanhã eu retorno. Tá bom. Ótimo, valeu. Obrigado. É porque eu vou ter que viajar com a família, vai ter sepultado em outra cidade. Ok, Deus abençoe aí. Ué, não tô... Achou, Claudinei? Ah, já sei onde eu tenho. Eu achei que está no Word. Já tá compartilhando? Ainda não. Eu só vou desmarcar aqui, porque... Ou você já achou o seu aí? Não, pode mostrar, desculpa. É porque eu tenho... na verdade, eu tenho isso... Eu lembrei onde é que está, mas eu estou procurando ainda aqui. Pode mostrar. Vamos lá. Glorinha. Vem cá, Glorinha. Vem cá, Glorinha. Ó. Então, nós temos... quer apresentar isso aí, Claudinei? Pode apresentar para mim. Me dá uma pausa aqui. Você consegue? Lembra do... Passar melhor você apresentar mesmo. É porque aqui está uma barulhada, não conseguir. Não. Alguém, Ricardo? Tá, eu vou fazer. Assim, a gente tem, na verdade, né, o grande... tem um slide antes desse que mostra a questão do DNA, né? Achei aqui, Claudinei, deixa eu mostrar a minha aqui. O problema, as premissas, Alberto, e segura o seu aí, Claudinei, só para daqui a pouco. O DNA de Jesus, né? A questão sobre... Jesus era homem, né? E ele era filho de Abraão, né? Filho de Adão, de Abraão e de Davi pela promessa bíblica, né? E ele era filho de Deus divinamente, e ele era filho de Maria geneticamente falando, né? Que a gente pensa aqui. Então, como é que a gente trabalha isso? Jesus era homem, né? Ele era 100% homem, né? No sentido do que o Cláudio falou aí. E acho que esse aqui é o melhor. Agora eu achei o que eu quero. Estão vendo aqui?
É porque eu tenho tantos slides desses que eu confundo aqui às vezes. Ainda não foi projetado, não. Tá aqui agora. Então, vamos lá. Jesus nasceu de uma virgem, né? Isso é uma coisa que a gente não negocia, né? Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? Que isso é outra afirmação, embora eu acho que é melhor aqui 100% Yahweh. E Jesus tinha 46 cromossomos porque ele era um corpo, né? Biológico, como a gente conhece. Então, de onde veio esse DNA? Essa aqui é a pergunta. O DNA veio de quem, né? Jesus herdou isso de uma mãe, de um pai, ou veio só da mãe, né? Como é que funciona isso? Ele era um 44XY porque ele era homem, né? Então ele tinha que ter essa genética masculina aqui, né? Então, obviamente que ele é filho de Deus e a primeira coisa que se pensa é que ele é um novo Adão. Deus criou Jesus como criou Adão, e Jesus tem um DNA totalmente novo, né? Uma genética totalmente nova. Isso aqui é chamado, eu chamo a hipótese, porque eu que desenvolvi esse aspecto no mestrado aqui, novo Adão, né? E Maria seria simplesmente, Jamildo, uma barriga de aluguel, né? Então, essa é uma primeira hipótese. Jesus não tem DNA de homem nenhum outro, ele é um DNA totalmente novo, um novo Adão, e Maria foi uma barriga de aluguel. A outra hipótese, e essa aqui é a católica, né? E de alguns evangélicos, infelizmente, eu não vou nem falar, mas Jesus é filho de Maria, geneticamente, né? E ele é filho de Deus, com Maria, de alguma forma, trabalhando aqui para ter um filho juntos, né? E essa hipótese aqui eu chamo de primus noctis, porque tem uma razão para isso, né? Então, eu vou te passar esse slide aqui, Cláudio, você não tem não, né? Eu tenho escrito, não em slide. Então, aí tem a outra hipótese, Alberto, que Jesus era filho de Maria e filho de José, geneticamente. Mas lembrando que as nossas premissas, né, que Jesus nasceu de uma virgem, ou seja, ela não teve sexo, e então Jesus seria filho de José, geneticamente falando, mas não houve conjunção carnal. E aqui eu chamo essa de milagre completo. A hipótese anterior, a primus noctis, né? Se a gente avaliar as três hipóteses, a gente tem um problema, né? Para resolver, né? Antes da gente resolver, o que vocês acham? Quem quer se posicionar aí? Augusto? Jamildo? Zé Augusto já ouviu falar sobre isso, não? Não. Então, o problema aqui... Oi, se alguém quer falar, é só abrir aí. O problema... O Jamildo e o Zé Augusto estão com a mão levantada, acho que eles querem falar sobre isso. Quer falar? Não. Então, o que nós temos? Nós temos três possibilidades, né? Três hipóteses. Oi? Jário, só observação aí. Como ficaria, então, a genealogia que Mateus narra lá? Em que sentido? Sim, porque quando ele narra lá, ele exclui Adão da genealogia. Não, ele não exclui Adão. Ele vai até Abraão porque é conveniente, mas todo mundo sabe que Abraão é filho de Adão, né? Sim, sim. Ali o propósito de Mateus
de criar o vínculo com Abraão. A de Lucas já é com Adão, né? Com Adão. Então, entendeu? A genealogia tem um fim próprio ali. Então, essas três hipóteses, né? Vamos recapitular aqui. Você tem um novo Adão, que é uma nova genética totalmente diferente de Abraão, de Adão. E Jesus não herdou nada. Não herdou nada de Adão, não herdou nada de Abraão, não herdou nada de Davi, não herdou nada de José, não herdou nada de Maria, de ninguém. Ele é um novo Adão no sentido espiritual de Romanos 5, mas também no sentido biológico, né? Essa hipótese, do ponto de vista bíblico e teológico, ela é fraca, né? Complicada. Por quê? Quando Deus fala a Abraão, por exemplo, né? Em ti serão benditas muitas famílias da terra, né? E repete isso para Isaac, repete isso para Jacó. Ele não está falando de Jesus, né? A gente vai ter que tirar essa promessa fora aí, porque Jesus não é filho de Abraão, né? Do ponto de vista teológico, soteriológico, né? Jesus não tem vínculo, isso que é importante aqui em Hebreus, né? Ele não tem vínculo com a humanidade, e ele, para redimir, para poder se colocar nessa condição humana, Alberto, ele não realmente é homem, ele é uma outra coisa, ele é um alienígena, né? Teologicamente, ele é alguém que não pertence aqui, né? Então, ele vai estar trazendo uma redenção, e, de uma certa forma, não faz muito sentido, porque matar um cordeiro ou matar Jesus é a mesma coisa, porque ele não é adâmico, ele não é abraâmico, ele não é davídico, ele não é humano, ele não é da humanidade. Então, por que ele vai redimir a humanidade? Ele vai redimir o planeta que ele vem, né? Então, ele não tem conexão com a humanidade, e como é que ele pode propiciar, né, com o seu sangue? Esse é um problema teológico. Do ponto de vista ético, é ótimo, né? Porque você não tem que lidar com a questão da sexualidade, Maria e tal, né? E muita gente vai para essa hipótese aqui. A Primus Noctis, que é aquela, né, voltando, né, Deus com Maria, ela é, primeiro, né, terrível do ponto de vista ético. Ela é absurda do ponto de vista ético, porque o nome Primus Noctis, né, não sei se aquele filme Coração Valente com Mel Gibson, né, ele fala sobre esse direito que o rei da Inglaterra deu para os nobres da Escócia para tentar conquistá-los, né, fazer aliados neles. O rei da Inglaterra fez uma lei dando direito ao dono da terra, ao senhor feudal, de ter sexo com qualquer noiva que se casasse na primeira noite de núpcias. Isso foi dado, isso é um momento histórico, até o filme começa com isso, né? O cara vem para ter sexo com a noiva no meio da festa lá, e aí começa uma revolução, né? Aquela que é vista no Coração Valente lá do filme do Mel Gibson. É Primus Noctis, é esse direito do senhor feudal. Então, Deus teria dito para José assim, ó, segura aí, ela é sua mulher, mas nós vamos ter um filho junto, depois você cria e está fechado, né? Então, para um Deus que é ético e que valoriza a família, isso aqui é terrível, mas, por incrível que pareça, é isso que a teologia católica fala, que Deus veio, né? O Espírito Santo se apossou de Maria e é o sexo dos deuses com uma mulher. Eu estou falando isso, não estou exagerando esse aspecto, não, tá? Eu já ouvi isso de boca de teólogo. É como se Deus estivesse tendo sexo com Maria. E, obviamente, que do ponto de vista bíblico não fecha, porque Maria, ela é mulher, ela não está na genealogia, embora algumas pessoas, não os eruditos, falam que a genealogia de Lucas é uma genealogia de
de Maria, isso não é verdade, né? A genealogia é sempre masculino. E José, que foi o que foi escolhido no texto, é bem claro que ele é filho de Davi, né? Era José que era o filho de Davi, e não Maria. Maria provavelmente era de linhagem até levítica, né? Porque ela era prima de Isabel, mas isso nem vem ao caso, porque, na verdade, a linhagem que é falada era José, o anjo falou isso, ele foi enviado a Nazaré, ao lugar onde morava José, né? Ou Maria, noiva esposa, né? De José, filho de Davi. Então, o filho de Davi era José. Então, quem tinha a semente de Davi ali era José. Quem tinha a genética de Davi era José. Então, essa hipótese, do ponto de vista das promessas, ela é fraca, né? Porque Deus estava mentindo para Abraão, para Jacó, para Isaac, para Davi, né? E simplesmente não faz muito sentido. E do ponto de vista teológico, ela também é péssima, né? Porque Jesus, como ele é filho de Deus, né? Ele tem um Y divino, ele também não vai redimir Adão, não vai redimir a humanidade. A última hipótese, né? E lembre-se, né? Nós estamos mantendo a virgindade de Maria. Então, Deus fez um milagre, uniu realmente o casal numa genética, né? E fez o filho Jesus de José e de Maria segundo a carne, segundo a biologia, né? E Jesus era a cara de José, cara de Maria, ele parecia com os dois, mas ele era um milagre da biologia. Na verdade, né, indo além, isso não era a primeira vez. Se vocês olharem com atenção, né, o milagre da vida ele acontece no útero, né, de Maria. Jesus, essa que é a grande pergunta. Por que não tem sexo, né? E a razão é muito simples, é porque Jesus ele é autor da vida. Então Jesus ele não é produzido por homem. E essa questão sensível aqui, Jesus ele é autogerado, vamos dizer assim, se a gente pode falar, né? Não sei se esse é o melhor termo teológico, mas ele dentro do útero de Maria, ele passa a existir, porque ele é autor da vida. E o que é interessante é que essa é a imagem, né, do túmulo, porque a mesma força que fez Jesus viver no útero de Maria, nesse círculo, que é nessa caverna, né, uterina, é a mesma força que faz Jesus voltar à vida na caverna do túmulo. E essa é a grande afirmação bíblica. Ele é o autor da vida. Agora, a genética dele estava bem estabelecida desde o Velho Testamento. O teu filho, Abraão, teu filho, Isaac, teu filho, Jacó, o teu filho, o teu descendente, Davi. Na verdade, descendente é falado mesmo para Davi. E se a gente olhar com cuidado, né, não querendo forçar muito, mas o próprio nascimento do filho da promessa, Isaac, ele já é um nascimento, né, que não faz de Isaac divino, mas já demonstra o poder da vida de Deus naquele casal, né? Em toda a narrativa bíblica, quando Adão ele tem sexo com Eva, né? Você tem a expressão conhecer, ele conheceu a mulher, e Sete, Caim, todos esses conheceram as mulheres, esse é o termo para sexo na Bíblia. Abraão, quando Sara queria que ele tivesse um filho com Agar, ele entra na tenda, né, e tem sexo com ela. Mas é engraçado que com Sara, a expressão é essa: o Senhor visitou Sara e ela concebeu. E, obviamente, que Isaac era filho de Abraão, ninguém questiona isso, né? Mas o texto não fala que um anjo foi lá e deu um viagrinha para o homem velho, né? Porque Sara tinha desafiado Abraão. O texto fala muito semelhante a Maria, né? Que não era uma velha, mas era uma jovem, que Deus fez aquilo acontecer. Toda a vida é um milagre. Embora você ache que você é o cara quando faz o filho, né? Porque você acha, eu fiz um filho. Na verdade, a gente não faz nada, né? Deus é que sempre é o autor da vida em qualquer criatura que nasce na Terra.
Então, voltando lá... Depois da aula aqui, deixa eu terminar lá. Voltando aqui, Alberto, Abraão, Jamildo, José, não sei quem quer falar agora, acho que as mãos baixaram um pouco, mas... Hein, Jairo? Oi. Eu estava tentando falar aqui, só que acho que o áudio não estava funcionando do notebook, aí eu estou no celular agora. Certo. Deu um pouquinho de eco, mas acho que resolveu. Eu iria argumentar citando, você não colocou a referência aí, mas Romanos 5 fala de Jesus como segundo Adão. Então o apóstolo Paulo trabalha este argumento de Jesus como segundo Adão. E aí o primeiro Adão, apesar dele não fazer menção disso, mas fazendo um paralelo, o primeiro Adão no jardim, no paraíso, ele escolheu não obedecer a Deus, enquanto que Jesus no deserto escolheu obedecer. E aí, por ele ser o segundo Adão, já que o primeiro Adão fora formado em um estado de perfeição ou sem pecado, logo este ato milagroso do Espírito, e aí você fez o paralelo com Isaac, o apóstolo Paulo, falando do aspecto espiritual, Isaac foi gerado pelo Espírito, né? Enquanto que Esaú foi segundo a carne. Mas em relação a Jesus, eu penso que o fato de José não ter participado diretamente foi a maneira que Deus se utilizou para Jesus não ser concebido em pecado, como Davi disse que fora concebido em pecado, porque houve ali a participação do homem e da mulher. Então eu já afirmei desta maneira, que o fato de Jesus não ter sido gerado em pecado é porque ele foi gerado de uma forma milagrosa. Inclusive esta expressão, no ano passado, eu até utilizei, e aí tinha uma católica muito conservadora lá, eu fiquei até preocupado depois que eu tentei explicar essa questão da barriga de aluguel, sabe? Mas este ato milagroso deu a condição, esse agir do Espírito, deu a condição para Jesus não ser gerado em pecado. Sim. Então, você namorou a hipótese do novo Adão, é isso? Porque ela é ética, mas você fica com a terceira, é isso que eu entendi? Eu não penso que necessariamente Jesus tinha que ter características de José. O fato dele ser chamado filho de José é porque, como José assumiu Maria no início da gestação, então a impressão que eu tenho Vamos lá, aqui, objetivamente, qual que você... É uma das três, não tem para onde fugir. Isso aí, eu te garanto, você tem que pegar uma das três. Gastei anos em pesquisa, não tem... Ou você vai na primeira, na segunda, na terceira hipótese. Não tem como fugir, a não ser que você negue isso aqui, né? Que Jesus é humano, 100% homem, ele tem cromossomos e tudo. Então, a pergunta, ela é de onde veio esse DNA? Então, você tem que responder aqui. Então, qual é a hipótese? Eu fiz a minha análise, né? Eu posso estar sendo errôneo aqui na questão desses critérios. Mas qual é a hipótese que você favorece ou defende aqui? Eu defendo o milagre, eu defendo o milagre completo, inclusive aí voltando para a situação de Adão, Adão não dependeu de ser gerado através de um homem e de uma mulher. Ele foi gerado completo a partir do pó da terra. Então foi mais um milagre que aconteceu aí com Jesus, assim como foi um milagre com Adão, porque do que poderia surgir? O que o pó da terra poderia conceber? Mas Deus pega ali uma partícula e forma um homem, depois sopra nele a vida. Então Deus tem o poder para fazer, né? Agora, exatamente. Por que ele não manteria a promessa feita a Abraão, né? A Davi, por exemplo, né? Porque se o seu filho
Se Deus pode te dar um filho, Zé Augusto, ele pode engravidar sua mulher com a sua genética? Alguém duvida disso? E se ele tiver a sua genética, ele vai ser seu filho, ou você precisa, né, ser o coadjuvante ali no sexo para que você seja pai da criança? Essa é a questão de José, né? Essa que foi por isso que ele tem que ter um sonho, né? Por isso que ele acha que não é dele, porque ele não chegou junto com Maria. Ele falou: esse filho não é meu, né? E por isso que a resposta no sonho é: aquilo que está em Maria é do Espírito Santo, é um milagre. E é engraçado que esse espaço fica aberto na Bíblia exatamente por causa da maneira que se pensava o que era a concepção no Novo Testamento, né? A medicina da época dizia que a mulher ela era igual terra, ela só absorvia a semente do homem. Então, quem tinha semente era o homem, a mulher era uma terra que o pai é que era pai. Por isso que as próprias genealogias, Gilmar, elas não interessam para a mulher, porque a mulher não tinha semente. A mulher ela tinha um papel igual o jardim lá fora que você planta semente. A semente é do homem. E por isso que é filho do homem. Não é filho da mulher, é filho do homem, porque o homem é que tem a sementinha. Aliás, eles achavam que dentro do esperma do homem tinha um múnculo, essa é a palavra que é usada. Tinha um homenzinho muito pequenininho, queria virar um homem grande. É assim que se imaginava na época. Então, tinha que ter um pai. Entendeu? A mãe não interessa geneticamente. Na época não se pensava nisso. Por isso que o anjo vai acalmar José para dizer: segura aí, filho. O filho é seu, mas é poder de Deus. E, Gilmar, você, qual que você abraça? Você está pensativo? Você não tinha ouvido falar disso, né? Isso para mim é bem badalado, né? Mas porque a gente precisa voltar assim, do homem. Eu já tinha ouvido falar da teoria, eu abraço a terceira, né? Não tem jeito, né? Até porque se a gente analisar, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, que tem mulher que é estéril, né? Isso é um problema da vida. E no caso de Sara, de Rebeca, por exemplo, elas eram estéreis. E a gente vê o milagre literalmente da mão de Deus. Por mais que Abraão se esforçasse, se não tem a mão de Deus nisso daí, era impossível. Entende? Sim. Eu acredito, pastor Jairo, que fico com a terceira hipótese, até porque Deus é soberano sobre tudo e é capaz de qualquer coisa que queira fazer. Agora, aquela comparação que foi feita com Rebeca e com Sara, por serem estéril e tal, é diferente diferente de José e de Maria, porque os dois esposos daquelas mulheres tinham relação com suas mulheres. Elas é que tinham deficiência de engravidar. Abraão não tinha, não. Diferente. Abraão não tinha, não. Até por isso que Sara riu. Ela riu e falou: o meu marido não sobe mais a rampa, não. Sim, eu estou compreendendo. Ela falou isso, ela deixou claro. Mas a diferença é que elas tinham um marido que podiam fazer esse trabalho, ter esse momento sexual, mesmo que um deles, o Abraão, não tivesse mais essa condição. Agora, no caso de Maria, não teve isso. Então, o milagre aí é completo por conta disso. Lá estava de Deus vindo para Maria toda a genética possível dele, e não de José. Eu só especulo o caso de Abraão, se você olhar com cuidado Gênesis, você vai, é o que eu te falei, olha lá os textos de sexo. Adão conheceu Eva e ela concebeu. A palavra conhecer, olha isso, vai lendo ali. Quando chega Abraão e Sara, Agar, ele entra na tenda. Há uma descrição, é bem gráfico o negócio aí, né? Ele entrou e ele fica imaginando, opa, rolou um clima lá. Mas na questão de Sara, o texto não fala que Abraão entrou na tenda. Fala que o Senhor visitou Sara e ela concebeu.
Então, aí é milagre completo. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu aceito essa terceira opção. Não, mas Sara, eu estou falando de Sara, assim, só para uma... Porque o meu ponto aí é que Deus está intervindo na concepção humana desde lá de trás. Sim. A gente é que não percebe isso. Sim, a mão de Deus na genética do povo hebreu e tudo, Deus está manipulando. Ele é um fazendeiro que trabalha com a genética humana. Ele sabe, ele conhece. Na verdade, o DNA é a grande ferramenta de Deus para trabalhar a eleição histórica do povo judaico. Ele sabe, ele entende de genética. Tranquilo. Mas isso é uma especulação, né? É um caso mais assim. Mas é uma especulação muito lógica, muito, muito forte. Alguém mais quer falar? Alberto? O Luiz levantou a mão aí. Pastor, eu entendo também que é a terceira opção. Aqui acho que a questão, né, de ser a semente... Desculpa aí, a hora avançou. A questão de ser a semente de José, eu acho que não pega aqui, não é o caso de nós agora afirmarmos que, então Jesus herda o pecado, que por causa da semente de José, porque daí ele herdaria através de Maria. Eu acho que assim o que pega para quem ouve pela primeira vez essa teoria é de que é como se Jesus tivesse dois pais, o pai divino e o pai terreno, o pai carnal. Então, só queria que se explicasse um pouquinho melhor essa questão, assim, só pelo fato dele parecer ter dois pais. Ele tem dois pais, porque ele tem duas... A teologia não fala isso, Cláudio? Duas naturezas, a humana e a divina. Né? O anúncio do anjo... Bota aquele quiasma de novo, Cláudio, por favor. Isso é parte do trabalho até que eu fiz. O quiasma do anjo, ele mostra exatamente isso. Os primeiras declarações para Maria são sobre a divindade, a filiação do Altíssimo de Jesus. Né? E as outras três, ou melhor, na verdade não são as três, as do meio ali, fala, ele é filho, será chamado... ali, ó. Então, o anjo fala, você ficará grávida, você dará à luz um filho, dará o nome de Jesus. Né? Aí no meio tem essa declaração, ele será grande, olha agora, será filho do Altíssimo, então ele é filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Não está escrito aqui, mas Davi é seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Então aqui, se você for ver, né, ele é filho do Altíssimo, e ele vai receber o trono do seu pai, Davi. Né? O texto, se quiser apontar aí, Claudio, não fica mais claro, mas na própria declaração do anjo, em Lucas 1, ele já fala isso. Ele vai ser chamado filho do Altíssimo, porque ele é filho do Altíssimo e ele é filho de Deus. O problema, Luiz, é que Deus não tem DNA. Quer dizer, Jesus tem, né? Mas o Pai, Deus Pai, ele não é humano, no sentido de ter um DNA para passar para Jesus. Ele cria, né? Ele criou Adão. E nesse sentido, nós também temos dois pais, o pai carnal e o pai celestial. Não, Adão é filho de Deus. Sim. Então, por isso que nós somos filhos. Por isso que toda essa teologia agora está fechando aí. Jesus veio resgatar, né, o homem, a condição proposta por Deus inicialmente, que é a condição de filho. Isso não é novidade. Esse era o desenho de Deus. Né? E Deus não gera filhos por sexo, ele gera filhos com a palavra, com a mão, né? Ele é o criador, ele é o artista. Então, a expressão filho do homem, voltando para Hebreus aqui, como é que era a cabeça de Jesus, filho de Adão? Ele estava se vendo como filho de Adão geneticamente. Ele fala, filho do homem. Por isso que ele repetia isso, porque ele estava meio assim, né? Era uma posição meio desconfortável, talvez. Não sei se é desconfortável a palavra, mas ele é Yahweh, né? Ele é divino. E ele está ali no corpo humano. Então, filho do homem, porque ele é filho do homem. Aí houve esse casamento entre o espiritual e o carnal biológico, né?
E ali, então, Jesus está, o Filho do Homem. Mas quando ele fala Filho do Homem, é porque, na verdade, ele, né, o Filho do Homem veio salvar, né, o que se havia perdido, buscar e salvar. Olha aí a missão. Então, a encarnação de Jesus, que gera essa estranheza, eu sou Filho do Homem, é exatamente o Deus na carne, na pele humana, de verdade, adâmica, davídica, abraâmica. E ali ele tem uma missão para cumprir nessa condição de rebaixamento da humanidade, para que a humanidade seja elevada também. Então, a exaltação de Cristo, eu perguntei para vocês o texto, ninguém me falou ainda, mas não é Filipenses. Quer dizer, Filipenses tem isso, mas tem um texto que é mais alusivo. Na exaltação, na ascensão de Cristo, na exaltação de Cristo, ele leva consigo aqueles que são nascidos também na ressurreição. Gente, vamos dar um intervalo para o almoço? Desculpa a hora aí. E vocês digerem esse texto. Alguém quer falar antes aí? Alberto, não sei se... Alberto não vai jantar, né? Lá ele... Não sei, acho que lá também tem janta. Essa hora, não sei. Estou meio perdido com os horários aqui, Alberto. Mas... Você entendeu aqui? Nós estamos em qual texto aí, já? É porque eu cheguei agora. Nós estamos numa bagunça só. Opa, aí é bom. Nós estamos no capítulo 2 de Hebreus, e então, aquela expressão do salmista, né, no capítulo 8, quem é o homem para que te lembres dele, quem é o filho do homem para que o visites. Então, e tu fizeste menor por um tempo. A gente foi no capítulo 8 do Salmo e viu o consenso aqui, embora tenha uma Bíblia aí do Abraão que arrisca dizer que aquilo é um salmo profético messiânico e coloca ele com letra maiúscula e tal, mas o consenso aqui foi que realmente Davi estava falando da condição humana. O pastor Alberto, lá de Moçambique, falou muito bem até da queda no homem no estado pós-queda, provavelmente, embora tenha um aspecto ali do gerenciamento do homem sobre a natureza que foi dado ao homem, e o homem tem uma certa autoridade, mas o Salmo 8 fala sobre a ordem natural, entre aspas, né, da criação. E aí Lucas vai usar isso em Hebreus, é onde a gente estava agora, ia passar a bola. Como é que ele vai falar de Jesus sendo esse homem numa condição rebaixada, e essa glória, a glória dos filhos, é onde a gente vai voltar depois do almoço. Só que aí acabou entrando nessa discussão da carne, né, de ser uma coisa de pecado, e Jesus não poderia ter herdado isso. Aí por isso que fomos para essa exposição aí de Jesus, filho geneticamente de José, sem sexo. Né? Alberto, ele era geneticamente filho de Abraão, porque Deus tinha que usar uma genética, e ele usou a genética que ele prometeu. A gente tem que crer nisso, senão a gente destrói a Bíblia. Né? E a questão do sexo é importante porque o sexo ele é por determinação humana, e muitas vezes uma determinação do prazer, né? Dos olhos da carne. O cara quer a mulher, aí ele vai e faz um filho e tal. E isso não houve. Não houve uma volição humana, um desejo humano para que Jesus fosse feito, mas foi um desejo de Deus. Mas ele fez o filho no casal. Né? Esse é o argumento que ele está usando aqui. Pastor Jaime, o arquivo que você mandou no grupo, ele não abre para nós aqui? Desculpa, eu tenho que salvar ele. Tem que salvar ele. Alberto, quer falar antes do almoço, da janta aí? Ou quer gastar um tempo? Não dá para ouvir não, pastor Alberto. A gente tem que tirar o fone. Eu dizia, aqui nós vamos para o lanche da tarde, o lanche da tarde, para o café da tarde. Opa, cafezinho africano. Tá bom. Então, obrigado, tenha um bom almoço aí. Tá bom, aí depois a gente volta em 1 hora, e aí você fala sobre a sua impressão também, quero ouvir. Pastor Ivan, quero ouvir vocês aí, tá bom? Até já.